Estamos vivendo uma hora americana. Sejam bem-vindos ao podcast Hora Americana. Aqui traremos especialistas para conversar sobre diversos temas da história das Américas. Meu nome é Caio Pedrosa e estou aqui com meus companheiros de sempre, Luiz Calil, Rodolfo Gautier e Valdir Santos. E agora contamos também com a participação da Priscila Pereira. No episódio de hoje falaremos sobre a história de Cuba entre a independência e a Revolução Cubana de 1959. E para conversarmos sobre esse tema, convidamos a doutora em História pela UFMG, Ana Paula Secon Calegari. Tenemos hoy la tarea siempre triste de recordar a los muertos, pero en épocas como la actual, el recuerdo de aquellos muertos gloriosos tiene cierto aire de alegría, cierto aire de poder decirle a aquellos grandes sacrificados de otras épocas que el pueblo cubano supo cumplir con su memoria y que hoy le ofrece el regalo de esta nueva Cuba, es decir, la materialización de sus sueños. Y es bueno recordar en esta época a Antonio Guiteras. Es bueno recordar, y es que Antonio Guiteras revivió en una de las épocas más oscuras de Cuba todos los ideales de la generación anterior que fuera frustrada después del 98. Antonio Guiteras representa el más puro luchador antiimperialista y el precursor de la nueva etapa de la lucha guerrillera, de la utilización del campo como factor fundamental para desarrollar la pelea contra todos los agentes del imperialismo. Su acción fue múltiple, como su vida fue multifacética. O discurso que acabamos de ouvir foi proferido por Ernesto Che Guevara em 1961. Nele, Guevara homenageia o líder revolucionário cubano, Antônio Guiteras. Guiteras, no entanto, não tinha sido um companheiro de Guevara, dos irmãos Castro e de outros revolucionários em 1959. Antônio Guiteras tinha liderado uma outra revolução, ocorrida décadas antes, também em Cuba. O chamado Movimento de 1933, encabeçado por Guiteras e outros políticos importantes cubanos, levou a uma série de reformas dentro da ilha e ao surgimento de uma Constituição reformista no ano de 1940. Desde as guerras pela independência de Cuba, ainda no século XIX, movimentos armados fizeram parte da vida política da ilha. Cuba permaneceu como colônia espanhola durante quase todo o século XIX e alcançou sua independência após sangrentos conflitos. Os espanhóis perderam o controle da região em 1898, depois de anos de mobilização de grupos que defendiam a emancipação. À época, foi decisiva a atuação dos Estados Unidos na guerra contra a Espanha. O gesto de Guevara de homenagear os heróis cubanos caídos nesses movimentos anteriores foi bastante comum entre os revolucionários de 1959. O próprio Fidel Castro definia a Revolução de 1959 como um movimento martiniano, ou seja, que reivindicava a memória de José Martí, uma das lideranças do movimento de independência de Cuba e um grande intelectual da América Latina na segunda metade do século XIX.
Apesar da importância que os revolucionários de 1959 conferiram a esses personagens e eventos, a Revolução Cubana é muitas vezes vista unicamente como mais um evento dentro da história da Guerra Fria. A Guerra Fria, a propósito, raramente escapa de uma leitura cujo eixo é o norte global. Entretanto, para entendermos a história da Revolução Cubana, não basta olharmos para esses processos externos. É preciso levar em consideração, com muito mais cuidado, a especificidade da trajetória cubana. Sua história anterior é fundamental não apenas para conhecermos a mais famosa Revolução de Cuba, mas também para descobrirmos outras temáticas importantes sobre a história de nossa região no século XX. Entre os temas fundamentais dessa história está a relação entre Cuba e os Estados Unidos. Durante o século XIX, políticos importantes dos Estados Unidos defendiam a anexação da ilha à República Norte-Americana e encontraram simpatia entre parcelas da elite cubana que estavam insatisfeitas com o domínio espanhol. No final do século XIX, a intervenção norte-americana durante a Guerra pela Emancipação de Cuba em relação à Espanha levou a uma independência cubana muito limitada. Embora os Estados Unidos não tenham anexado Cuba, a ilha permaneceu sob tutela dos estadunidenses durante as primeiras décadas do século XX. O maior símbolo desse aspecto foi, provavelmente, a Emenda Platt. Incluída na Constituição cubana em 1902, esse dispositivo legalizava na prática a possibilidade de intervenção norte-americana na ilha, o que limitava de forma expressa a soberania cubana. A Emenda Platt caiu depois da Revolução de 1933, sobre a qual comentamos no início. No entanto, a proximidade e a dependência econômica de Cuba em relação aos Estados Unidos permaneceram. A base militar de Guantánamo, resquício do conflito de 1898, segue até hoje como um enclave norte-americano na ilha de Cuba. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. La culebra tiene los ojos de vidrio. La culebra viene y se enreda en un palo, con sus ojos de vidrio en un palo, con sus ojos de vidrio. La culebra camina sin patas. La culebra se esconde en la hierba, caminando se esconde en la hierba, caminando sin patas. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Tú le das con el hacha y se muere. Dale ya. No le des con el pie que te muerde, no le des con el pie que te va. Sense mayá la culebra, sense mayá. Sense mayá con sus ojos, sense mayá. Sense mayá con su lengua, sense mayá. Sense mayá con su boca, sense mayá. La culebra muerta no puede comer. La culebra muerta no puede silbar, no puede caminar, no puede correr. La culebra muerta no puede mirar. La culebra muerta no puede beber, no puede respirar, no puede morder. Mayombe, bombe, mayombe, sense mayá la culebra. Mayombe, bombe, mayombe, sense mayá no se mueve. Mayombe, bombe, mayombe, sense mayá la culebra. Mayombe, bombe, mayombe, sense mayá se murió. Você acabou de escutar o poema Sense Mayá, Canto para Matar uma Cobra, na voz do seu autor, o poeta afro-cubano Nicolás Guilhem. No poema, há uma série de referências que remetem à cultura afro-cubana, outro elemento que marcou a trajetória daquele país no século XX. Cuba foi o penúltimo país das Américas a abolir a escravidão, em 1886, e o último a proibir o tráfico atlântico, cujo fim na ilha se deu na década de 1860. A história independente de Cuba viu a permanência do racismo como uma das marcas de sua sociedade.
Por outro lado, como indica o tom combativo do poema de Guilhem, esses aspectos foram constantemente desafiados pela população negra de Cuba. Além da presença norte-americana e do impacto da cultura afro-cubana, outro elemento que deve ser levado em consideração para entendermos a história de Cuba antes da Revolução de 1959 é a intensa vida política da ilha entre as décadas de 1930 e 1950. A já citada Revolução de 1933 e a posterior Constituição de 1940 inspiraram uma geração de políticos e intelectuais que, como Guilhem, sonhavam em transformar a realidade de um país que não tinha alcançado sua soberania plena e que enfrentava seguidos governos autoritários. Guilhem se filiou em 1937 ao Partido Comunista. Na década seguinte, surgiu em Cuba o Partido Ortodoxo, que congregou defensores de uma democracia limpa, de plena soberania e de reformas sociais. Além de uma vida partidária intensa, nessa época apareceram figuras de relevo no cenário político cubano, como o já citado Guiteras, Carlos Prio Socarrás, Eduardo Chibás e o militar Fulgêncio Batista. Foi justamente esse último personagem o responsável pelo golpe militar de 1952, que foi dado com o objetivo de encerrar a efervescência política vivenciada em Cuba desde a Revolução de 1933. Fulgêncio Batista viria a se consagrar como um ditador sanguinário derrotado pela guerrilha de Castro em 1959. Sua trajetória, porém, foi muito mais complexa, sendo ele um dos personagens mais relevantes da política cubana desde a década de 1930. Como se deu a independência de Cuba? Que elementos explicam a permanência dos vínculos entre cubanos e espanhóis ao longo de quase todo o século XIX? Como foi a relação entre Cuba e Estados Unidos nas primeiras décadas do século XX? O que foi a Revolução de 1933 e que transformações ela trouxe para a ilha? Quem foi Fulgêncio Batista e qual sua importância para a história de Cuba? Que grupos se organizaram para combater a ditadura de Batista, estabelecida em 1952? Para começarmos a responder essas perguntas, temos prazer em receber para a entrevista de hoje Ana Paula Secon Calegari, doutora em História pela Universidade Federal de Minas Gerais. Antes, porém, vamos com o Valdir, que traz a dica da hora desta semana. Éramos una visión, con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. A dica do Hora Americana de hoje é a obra de um dos maiores personagens da história cubana do século XIX. Estou me referindo a José Martí. Nascido em 1853 e falecido em 1895, foi um dos grandes defensores das lutas pela independência de seu país, um dos poucos territórios ainda colonizados pela Espanha à época. Além de sua atuação política, foi jornalista, poeta e um porta-voz das lutas pela emancipação cubana. Seu legado é ainda hoje reconhecido por intelectuais e políticos, não apenas na ilha, mas em toda a América Latina. Mesmo tendo morrido antes da independência de Cuba em 1898, foi reivindicado por muitos como um dos principais precursores desse movimento. Da mesma forma, sua imagem e muitas de suas ideias foram apropriadas pelo grupo que ascendeu ao poder com a Revolução Cubana de 1959. Para quem se interessar pela obra política e intelectual desse personagem, alguns de seus principais textos foram traduzidos para o português pela editora Citec em 1983, em uma coletânea que recebeu o título de um de seus escritos mais célebres, Nossa América. Para quem se aventura no espanhol,
As obras completas de Martí estão disponíveis nos sites do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, a CLACSO, e no portal José Martí, do Centro de Estudos Martianos, que está vinculado ao Ministério da Cultura de Cuba. A vasta produção de Martí está reunida em 29 volumes e contém seus textos políticos, jornalísticos, além de sua poesia, crônicas e de traduções. Merece destaque aqui a impressionante quantidade de textos escritos por Martí nos Estados Unidos. Dos 29 tomos de suas obras completas, 17 são dedicados a textos escritos em território norte-americano. Além de um grande intérprete da cultura e da sociedade cubana, e de maneira mais geral hispano-americana, foi também um atento cronista da modernidade nos Estados Unidos. Seus textos continham uma profunda admiração e também críticas afiadas à cultura, à política e à sociedade norte-americana. Martí foi, sem dúvida, um dos mais instigantes defensores da integração entre a América de colonização espanhola e, na defesa de seu projeto, afirmava a importância de se conhecer os Estados Unidos. Como disse em um de seus textos mais célebres, vivi no monstro e conheço suas entranhas. A obra de José Martí é a dica do Hora Americana de hoje. Você está ouvindo Hora Americana. Olá, ouvintes do Hora Americana. Vamos iniciar mais uma entrevista do nosso programa. Hoje vamos começar nossa série de 2 episódios sobre Cuba no século XX. Hoje temos o prazer em receber a doutora Ana Paula Secon Calegari, doutora pela UFMG, especialista aí no tema da história cubana aí no século XX. E ela vai conversar com a gente justamente sobre esse período da história de Cuba, desde a independência, no finalzinho do século XIX, até o início da Revolução Cubana. Uma história muito rica, muito importante de Cuba e fundamental para a gente entender os desdobramentos da história cubana no pós-revolução. No programa seguinte, a gente vai discutir o período posterior à Revolução Cubana. E antes de iniciar a entrevista, eu queria pedir para os nossos ouvintes nos seguirem nas redes sociais, apoiarem o nosso projeto no Instagram, no Facebook, comentarem as nossas postagens. A gente tem produzido muito conteúdo também para as redes sociais e a gente queria pedir para vocês aí apoiarem a gente lá também, nos seguindo e curtindo, interagindo com a gente nas redes sociais. Inclusive está a Maria Clara aqui, que é a responsável por produzir esse conteúdo, e é justamente com a Maria Clara, então, que a gente inicia a nossa entrevista de hoje. Então, seja bem-vinda, Ana Paula. Obrigada, eu agradeço demais o convite de vocês. Beleza, então vamos com a Maria Clara para a primeira questão. Oi, Ana Paula. Nesse nosso primeiro episódio sobre Cuba, a gente gostaria de discutir a história cubana entre a independência e a eclosão da Revolução de 1959. Em primeiro lugar, então, a gente gostaria de conversar sobre o processo de independência, já que Cuba, assim como outras colônias espanholas, como Porto Rico e as Filipinas, não ficou independente no mesmo ciclo das primeiras décadas do século XIX, como a maioria dos países do continente. Na verdade, Cuba alcança a independência somente em 1898, depois de diferentes guerras e da interferência dos Estados Unidos no conflito entre os patriotas cubanos e a Espanha. Sobre a independência cubana, você poderia explicar para a gente o que levou Cuba a permanecer como colônia durante o século XIX? Por que os interesses coloniais foram tão fortes e como isso marca a história cubana? Pensando especificamente nos interesses dos próprios cubanos, porque logo mais a gente vai falar sobre a participação dos estadunidenses. Como se deu o processo de independência? Bom, eu acho que para a gente pensar a independência de Cuba, e a longevidade da existência de Cuba como colônia, a gente tem que levar em consideração alguns fatores. O primeiro deles é o fator econômico, Cuba foi e ainda é uma grande produtora de cana-de-açúcar. E ela utilizou mão de obra escrava até o finalzinho do século XIX. Com a perda dos territórios continentais por parte da Espanha, no processo de independência aí das décadas de 1810, 1820 e 30,
a Espanha conseguiu manter o seu domínio sobre Cuba, né, sobre a ilha de Cuba, né, e Cuba se tornou a principal colônia da Espanha. Inclusive, ela era chamada da Perla de las Antilhas, a Pérola das Antilhas, né, que mostra essa importância que ela tinha dentro desse império colonial espanhol que já estava em decadência. Então, o primeiro fator da longevidade da existência de Cuba como uma colônia tem a ver com a montagem de um sistema colonial fortemente militarizado que garantiu a manutenção da dependência cubana em relação à Espanha. Em segundo lugar, a gente tem que olhar também para a elite colonial cubana, né, que se dividia em relação a várias pautas políticas, inclusive em relação à manutenção da escravidão, que foi um ponto muito sensível no debate político que marcou o contexto das lutas de independência dentro da ilha, né. O conflito em torno da abolição, né, do sistema escravista, ele ficou um pouco mais visível no contexto da chamada Guerra dos 10 Anos, que foi uma guerra civil, né, o primeiro grande movimento de independência de Cuba, que opôs lideranças políticas cubanas, principalmente grandes latifundiários. Um dos dirigentes desse movimento, inclusive, foi um latifundiário chamado Carlos Manuel de Céspedes, que mobilizou uma luta armada contra as forças espanholas. Essa guerra, essa chamada Guerra dos 10 Anos, ela aconteceu na segunda metade do século XIX, entre os anos de 1868 até 78, foi um longo conflito, né? E no final dele os cubanos saíram derrotados. Sobre esse conflito, eu penso que a gente tem que destacar aí alguns fatores, né? Em primeiro lugar, os proprietários de terra, eles contaram nessa guerra civil com a participação de muitos negros, alguns livres e outros escravizados. E nas convenções e reuniões das lideranças desse movimento, a questão da abolição foi debatida. Inclusive, foi nesse contexto da guerra que a lei do ventre livre, muito parecida com a nossa lei, né, foi aprovada. Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, nesse momento dessa Guerra dos 10 Anos, havia dentro de Cuba a vontade de alguns grupos de anexar Cuba aos Estados Unidos. E também existia dentro dos Estados Unidos a vontade de anexar Cuba. Mas esse movimento ele não foi para frente nessa anexação oficial de Cuba. Entretanto, posteriormente, né, quando Cuba finalmente alcança a sua independência, as relações entre os dois países vão se estreitando cada vez mais. E em terceiro lugar, que é importante a gente já destacar aqui, é que desde esse momento, né, dessas lutas de independência, a gente observa a recorrência à violência armada como método de luta política. Esse foi um traço da luta de independência e, posteriormente, lá no século XX, a gente vai ver em várias ocasiões, né, da primeira metade do século, a utilização da violência como arma de luta política, né, como arma para alcançar objetivos políticos. Como eu falei para vocês, a luta pela independência, a maturação do movimento de independência ganha forma na segunda metade do século XIX, né? Cuba foi um dos últimos países, né, a se tornar independente aqui na América Latina, né? E ela ganha forma em dois movimentos. O primeiro deles é a Guerra dos 10 Anos, que eu comentei com vocês, e o segundo é a guerra que efetivamente levou à independência da ilha, que foi uma guerra um pouquinho menor, ela durou 3 anos, e ela aconteceu lá no finalzinho do século XIX, entre os anos de 1895 e 98. Essa guerra de independência, ela também é chamada de Guerra Hispano-Americana ou Guerra Hispano-Cubana. E a forma, né, como a historiografia trata esse conflito está relacionada à interpretação que é feita dos papéis que foram desempenhados pelos cubanos e pelos estadunidenses. Os Estados Unidos, eles entraram na guerra nos últimos meses do conflito. Boa parte, por exemplo, da historiografia cubana, e eu também utilizo, né, esse conceito, eu utilizo o conceito de guerra hispano-cubana, né, salientando, né, a importância dos insulares, do exército rebelde, né, cubano que lutou contra a Espanha durante 3 anos. Já alguns historiadores consideram que se não fosse a interferência dos Estados Unidos no conflito, os cubanos não teriam vencido a guerra. Então, até o nome desse movimento, né, ele já suscita um debate historiográfico que até hoje ele aparece aí nos livros de história e na produção intelectual sobre a independência de Cuba. Esse conflito ele começou com uma articulação de cubanos que viviam fora da ilha, que organizaram um partido chamado Partido Revolucionário Cubano, em 1892, e a partir desse núcleo desse partido organizou-se um exército armado. Esse exército ele foi treinado fora da ilha, ele desembarcou na ilha em 95, dando início então à guerra contra o exército espanhol que ainda, né, estava dentro de Cuba. Dentre os dirigentes dessa guerra, né,
A gente tem figuras como o Antônio Maceu e o Máximo Gomes, que já haviam lutado na Guerra dos 10 Anos, então eles eram veteranos já nesse campo de batalha, que foi a independência de Cuba. O Maceu, inclusive, ele foi um general negro, né, uma figura de proeminência na história de Cuba no século XIX. E além dele, dos dois, né, do Maceu e do Máximo Gomes, a gente também tem a figura, né, um dirigente desse exército foi o José Martí, o intelectual José Martí. Ana Paula, sobre esse último aspecto, gostaríamos de perguntar a respeito da figura do José Martí. Afinal, ele foi um fundamental intelectual e articulador da independência de Cuba, ainda que tenha morrido antes de Cuba alcançar a emancipação. Qual o impacto da figura do Martí nesse primeiro momento de Cuba independente? Bom, certo. O Martí, como eu falei para vocês, né, ele foi um intelectual cubano, ele viveu boa parte da vida dele fora de Cuba. Inclusive, ele viveu como exilado na década, comecinho dos anos 70, ele foi preso em Cuba, né, porque ele estava publicando textos já incitando a independência da ilha, né. Ele trabalhou como jornalista e ele escreveu uma obra perpassada por uma interpretação sobre a América Latina e sobre a necessidade de Cuba realizar a sua independência, tendo em vista, principalmente, os interesses da política expansionista dos Estados Unidos na região, na América Latina, né. O Martí, ele foi muito importante nesse momento aí da guerra que levou, né, à independência de Cuba, porque ele foi um dos criadores do Partido Revolucionário Cubano, aquele que eu falei para vocês, que foi fundado, né, em 92. E ele liderou o retorno de um grupo de rebeldes para a ilha em 95, né, dando início, então, à Guerra de Independência de Cuba. O Martí morreu 2 meses depois do desembarque, ele morreu em campo de batalha, inclusive, né, e depois da morte do Martí, imediatamente depois, né, ele já começou a ser chamado de o apóstolo da pátria cubana. Inclusive, ele foi reivindicado já no século XIX, principalmente no século XX, né, por diversas correntes políticas que recuperaram várias das abordagens do José Martí e reivindicaram o título de martinianos ou martinianas. O próprio Fidel Castro, por exemplo, na Revolução, quando perguntavam para o Fidel Castro, lá em 59, né, já estou avançando um pouquinho, qual que era a matriz ideológica da Revolução Cubana, ele dizia que eles eram, né, nacionalistas e martinianos, fazendo então uma referência, né, aos escritos do José Martí. E muito do que se recuperou do José Martí foram os escritos dele sobre as relações dos Estados Unidos com a América Latina. As concepções do Martí alertando os latino-americanos sobre os riscos, o perigo da ingerência dos Estados Unidos na região foram tomadas como parte de projetos políticos de diversos grupos, principalmente grupos de esquerda, né, e grupos progressistas, né, quase imediatamente após a morte do José Martí. Então, ele foi uma figura disputada dentro do meio político cubano ao longo aí de todo o século XX e ainda hoje é uma figura fundamental na Revolução Cubana. Ana Paula, eu acho que depois desse começo, pensando mais as questões do final do 19, eu acho que vale a pena a gente pensar agora o começo do 20, dando continuidade nessas questões que você já apontou sobre a relação muito estreita entre os Estados Unidos e Cuba, como você já comentou, que vem de longe, está relacionada à escravidão, está relacionada a processos de assimilação ou de junção, incorporação da ilha aos Estados Unidos. Mas, levando essa questão para o século XX, acho que é importante a gente levar em consideração como a relação dos Estados Unidos com Cuba, ela se dá dentro de um contexto maior, um contexto que a gente poderia chamar de caribenho, talvez, porque nesse período os Estados Unidos fez uma série de intervenções militares, ocupações no Caribe, por exemplo, em Cuba e também no Haiti, entre outros movimentos de influência e de intervenção mesmo dos Estados Unidos no Caribe. Você poderia explicar um pouquinho, por favor, como que era essa relação de Cuba com os Estados Unidos nesse período pós-independência? De alguma forma, Cuba ela era especial, ela ocupava algum lugar específico, diferente do restante do Caribe para os Estados Unidos? Certo, bom, a relação de Cuba com os Estados Unidos é muito perpassada exatamente por isso que você falou, né, por essas intervenções, né, militares que aconteceu em Cuba, aconteceu também na Nicarágua, enfim. Após a independência de Cuba, como eu falei para vocês, os Estados Unidos eles desembarcam em Cuba no finalzinho da guerra, né? Eles utilizaram como justificativo o afundamento de um navio dos Estados Unidos que estava navegando ali, né? De um barco dos Estados Unidos que estava navegando no Mar do Caribe, chamado Maine,
e alegaram que a Espanha tinha afundado esse navio e aí eles entraram na guerra, né? Há um debate historiográfico, inclusive, sobre a veracidade dessa informação. Boa parte da historiografia considera que foi um infortúnio, né? Esse barco, de fato, não foi afundado pela Espanha, mas enfim. Os Estados Unidos ocuparam a ilha e mantiveram essa ocupação até 1902. Então, a primeira ocupação militar durou 4 anos, né? E nesse período de 4 anos, a ilha foi governada, né, o primeiro governador da ilha foi um governador dos Estados Unidos, chamado Leonard Wood. Na verdade, foram vários generais que governaram a ilha, mas quem governou durante a maior parte desse período foi esse general dos Estados Unidos. O objetivo dessa permanência era montar um sistema que garantisse mecanismos de controle econômico e político dos Estados Unidos dentro de Cuba. E o principal exemplo, né, dessa dominação e dessa intervenção dos Estados Unidos foi a Emenda Platt, né, que foi uma emenda proposta pelos Estados Unidos e que foi incorporada à primeira Constituição cubana. Essa Constituição, a primeira Constituição, ela é de dezembro de 1900 e a Emenda Platt foi incorporada 1 ano depois à Constituição cubana, né? Essa emenda, ela garantiu a possibilidade de intervenção militar dos Estados Unidos em Cuba, caso os Estados Unidos considerassem necessário, ou caso, né, um presidente, uma figura política cubana requeresse essa intervenção. E aí, com base na Emenda Platt, os Estados Unidos ocuparam a ilha, né, em 3 ocasiões, no começo, né, no processo de pós-independência, entre 1903 e 1909, em 1912, e uma outra intervenção que foi um pouquinho maior, né, que durou 5 anos, de 1917 até 23. Além disso, a emenda ela também limitou as possibilidades de realização de tratado entre Cuba e outros países. Se Cuba quisesse realizar alguns tratados econômicos ou militares, eles tinham que primeiro enviar essa proposição para o Congresso dos Estados Unidos e só então, mediante a resposta do Congresso, eles poderiam ou não estabelecer tratados comerciais e econômicos e militares com outros países. Além disso, os Estados Unidos também, através dessa emenda, né, eles se colocaram como supervisores das finanças públicas de Cuba, e a emenda, além disso, garantiu a construção de uma base militar na província de Guantánamo, que é a famosa base de Guantánamo, né, que está em funcionamento até hoje. Então, o que a gente observa é que, assim, não demorou muito, né, após a independência de Cuba, para que relações econômicas e políticas muito próximas fossem estabelecidas entre os dois países. A gente tem que lembrar, obviamente, né, que mesmo existindo uma certa frouxidão, até o final do século XIX, Cuba ainda estava subordinada a um pacto colonial. E com o fim desse pacto colonial, após a independência, os Estados Unidos absorveram o mercado produtor de açúcar de Cuba, né, ao estabelecer a compra de uma cota, né, do produto cubano, né, principalmente do açúcar, né. E não demorou muito tempo, né, obviamente, para que os cubanos se tornassem dependentes economicamente dos Estados Unidos. Tem um termo que foi muito utilizado no século XX, né, por alguns partidos políticos e figuras intelectuais, que é o termo frustração republicana. Havia uma sensação de que a república e a independência, elas não tinham se consolidado de verdade, ou seja, os interesses nacionais da ilha, eles não prevaleceram em decorrência da montagem do que os cubanos chamavam de um sistema neocolonial, ou seja, Cuba tinha deixado de ser uma colônia da Espanha e se tornou uma nova colônia agora dos Estados Unidos. Inclusive o próprio Fidel Castro, né, lá na Revolução de 59, dizia que os cubanos estavam realizando a sua segunda independência, né, seria um novo movimento de independência, e eles alegavam, né, que Cuba ela não tinha autonomia decisória sobre o seu próprio destino, e a proposta de realizar essa segunda independência era finalmente alcançar essa autonomia, que foi frustrada devido à intervenção dos Estados Unidos. Então, você me perguntou também se Cuba ela era especial, né, para os Estados Unidos, com certeza, né, Cuba ela ainda está, né, estava e ainda está em um ponto muito estratégico dentro do Caribe, né, ela se encontra no meio do Mar do Caribe, é uma região de passagem, no começo do século XIX, principalmente para as frotas comerciais e militares, né, via mar, e hoje pela via aérea, né, não é por menos que os Estados Unidos tentou comprar Cuba da Espanha no século XIX. Foram várias ocasiões que os Estados Unidos tentaram comprar a ilha, mas eles não conseguiram, né? Porque era a principal colônia que havia restado desse Império Espanhol aí no século XIX. E não é por menos também que os Estados Unidos construíram e ainda mantém uma base militar na parte oriental de Cuba, base de Guantánamo, né? Isso garante para os Estados Unidos certa segurança, né, militar, nessa região aí da entrada do Golfo do México, né, e do Golfo de Miami. Então, Cuba é um ponto geográfico muito estratégico na região toda ali da América Central, em especial na região do Caribe.
Oi, eu sou a Maria Clara. Oi, eu sou o Paulo e nós somos integrantes do Hora Americana. Gostaríamos de te convidar para conferir os conteúdos publicados das nossas redes. Afinal, o episódio nunca acaba nessa horinha aqui. Muitas das temáticas e dicas mencionadas por nossos convidados e convidadas serão retomadas por lá. E praticamente todo dia tem postagem nova. Então é isso. Nos acompanhe também nas redes sociais do Hora Americana e não se esqueça de nos avaliar nas plataformas de áudio. Encontramos vocês lá. Ana Paula, a gente sabe que Cuba viveu um longo período de escravidão e que, inclusive, foi o penúltimo país aqui do continente americano a abolir a escravatura, né? A escravidão terminou em Cuba em 1885 e esse país ficou atrás apenas do Brasil, né? Que é o último país das Américas a abolir a escravidão. E, além do mais, a gente sabe que Cuba teve a manutenção do tráfico atlântico durante muito tempo. O tráfico atlântico ele perdurou neste país até a década de 1860, não é certo? No entanto, quando a gente vai estudar a história de Cuba, a gente percebe que essa questão racial nem sempre é levada em consideração como um elemento estruturante da história cubana. Pensando nisso tudo, você poderia dizer para a gente como é que a gente pode ler o impacto do problema racial em Cuba nesse período? E outra coisa, existiram movimentos negros importantes nesse período pós-independência? Como é que foi a atuação desses movimentos? Você poderia contar para a gente, por gentileza? Bom, certo. A questão dos negros e a questão racial não foi um ponto assim de debate profundo dentro do projeto político das elites que estavam dirigindo Cuba após a independência da ilha, né? Foram grandes latifundiários, aqueles que conseguiram se articular e, de fato, governar o país no pós-independência. A questão do negro e a questão racial ficou aí em segundo plano. Inclusive, desde a ocupação dos Estados Unidos, aquela primeira ocupação que eu falei para vocês, algumas medidas excludentes, via legislação já haviam sido tomadas. Por exemplo, oficiais brancos do Exército Rebelde, eles foram privilegiados nas promoções, eles conseguiram chegar a cargos dentro do Exército, cargos mais altos, de uma forma muito mais rápida do que os oficiais negros que também lutaram igualmente dentro do Exército Rebelde. Com a Constituição cubana, a primeira Constituição, a de 1900, os pobres e a maioria dos negros também foram excluídos do direito ao voto. Só podia votar homens, então as mulheres já foram todas excluídas, alfabetizados, proprietários de terra ou aqueles que tinham servido ao Exército Rebelde. Entretanto, quando você pensa no critério de alfabetização, e a gente pensa que o contexto do pós-independência, ele se casa, assim como no Brasil, com o contexto do pós-abolição, que a gente encontra uma massa de pessoas ex-escravizadas, que haviam sido escravizadas e que eram analfabetas. Então, você exclui grande parte da população negra do direito de voto. No começo do século XX, tem outro fato também que é importante, Com a instalação de muitas empresas dos Estados Unidos em Cuba, a mão de obra foi ficando cada vez mais escassa e trabalhadores negros do Haiti e da Jamaica, por exemplo, começaram a migrar para dentro de Cuba. Isso aumentou o temor das elites em relação às mobilizações sociais dos negros, especificamente, Essa foi uma época, assim como no Brasil, que a imigração branca europeia foi estimulada, em especial a imigração de espanhóis brancos para dentro de Cuba, com o objetivo, de fato, de embranquecer a população cubana. Muitos espanhóis, inclusive, mesmo depois da independência, eles permaneceram em Cuba em posições importantes dentro da economia. Então, o que a gente pode ver nesse primeiro momento? E a gente observa a continuidade de uma sociedade fortemente hierarquizada, que tem como traço fundamental a exclusão racial. Esse cenário de exclusão, de perseguição às manifestações culturais dos negros, ele contou, ele foi respondido, teve como resposta a mobilização de negros e negras. E aí você me perguntou das formas de luta, foram várias formas de luta. Por exemplo, pela via legislativa, pedindo a proibição de segregação racial em espaços públicos. Algumas praças, algumas praias e outros espaços públicos, eles estavam restritos às pessoas brancas. E isso permaneceu até 59, só com a Revolução que algumas praias foram abertas para que pessoas negras pudessem frequentá-las.
Além disso, pela via legislativa também, nessas primeiras décadas após a independência, né, foram apresentadas algumas propostas, né, contrárias à discriminação racial no trabalho, né? Pessoas brancas e negras exercendo a mesma função tinham salários diferentes. Um outro movimento importante aqui também do comecinho, né, do século XX foi a fundação de um partido chamado Partido de Cor Independente, em 1907, que foi um partido que colocou no debate público, né, o problema do racismo e passou a agregar muitas pessoas negras. Esse partido ele foi fundado e dirigido por um veterano. Quando a gente fala veterano, a gente se refere, né, àqueles que lutaram na Guerra de Independência, por um veterano negro chamado Evaristo Stenós. Bom, a reação das elites cubanas foi bastante dura à organização desse Partido de Cor Independente, o PCI. Muitos dos líderes, né, dos organizadores desse partido, que funcionava mais como uma agrupação, não efetivamente como um partido político com capilaridade nacional. Muitos membros desse partido eles foram presos, né, e essa organização foi colocada na ilegalidade. Entretanto, eles não minguaram, esse movimento ele não minguou mesmo estando na ilegalidade. Eu falei para vocês anteriormente que em 1912 teve uma intervenção dos Estados Unidos em Cuba, e essa intervenção foi motivada por quê? Nesse ano, em maio de 1912, começou um movimento armado liderado pelo Evaristo, né? E esse movimento armado queria, de fato, tomar o poder e implementar uma série de reformas políticas, né, que tinham como objetivo destroçar esse racismo estrutural da sociedade cubana. Com a intervenção dos Estados Unidos e a mobilização do exército cubano, aconteceu um grande massacre de negros, foram mais ou menos 3.000 mortos em 1912, mas é fundamental, né, destacar o protagonismo desse movimento aí já no comecinho da história republicana de Cuba. Já na década de 20, a gente observa o surgimento de um debate bem profícuo dentro da sociedade cubana, né, sobre a questão da raça e sobre a questão da desigualdade social e racial, né. Figuras intelectuais, né, intelectuais como o Fernando Ortiz, o Nicolás Guilhem, o Juan Marinello, o Alejo Carpentier, começaram a debater raça, desigualdade. Tem até um texto interessante que eu gostaria de sugerir, né, do Nicolás Guilhem, que foi um poeta cubano, integrante do Partido Comunista e negro, né, ele escreveu uma autobiografia, e ali, o nome da autobiografia, né, o título é Páginas Cubanas, e ali ele fala um pouco sobre a organização desses movimentos em 1920, né, e de que forma que eles estavam refletindo esses problemas sociais, né, e raciais que foram um traço, né, da sociedade cubana ali daquele momento. Tem um outro livro também que foi muito importante, esse já é da década de 40, do Ortiz, né, o contraponto cubano do tabaco e do açúcar, né, nesse livro o Ortiz, ele analisou as transformações da cultura cubana, enfatizando raça, nação e o conceito também de transculturação, que foi uma chave interpretativa fundamental para se compreender, né, a sociedade cubana daquele momento. Naquele momento também apareceram várias sociedades de pessoas negras, né, que eram associações civis que passaram a organizar movimentos culturais, protestos, passeatas e a colocar aí na pauta, no debate, a questão da desigualdade racial dentro de Cuba. Bom, em resumo, a gente pode apontar, né, para esses primeiros momentos da história de Cuba independente é que houve uma exclusão institucional, legislativa e política dos negros no pós-independência. Nesse cenário, negros e negras, eles se organizaram em movimentos políticos, lutaram pela via armada e pela via legal e colocaram em xeque a estrutura racista do Estado cubano. Porém, infelizmente, né, em termos estruturais, nenhuma grande conquista, nenhuma conquista significativa foi conseguida nas primeiras décadas do século XX. Porém, isso não inviabilizou, né, as inúmeras formas de luta e o debate feito, né, entre a intelectualidade para repensar o que deveria ser esse Estado cubano, o Estado que os cubanos queriam, né? Bom, Ana Paula, você está tratando de vários temas aí da história cubana e um dos objetivos desse nosso programa é tentar entender melhor, né, essa história de Cuba, que muitas vezes é vista, né, só tem independência, depois tem a Revolução, parece que, e mesmo na história da Revolução, às vezes é muito lida como uma história da Guerra Fria, muito desconectada da história cubana, e como você está mostrando, tem uma dinâmica da história cubana muito, muito importante, e a gente precisa lembrar, né, que a própria Revolução de 59 aconteceu em Cuba, né, num país que tem todas essas especificidades históricas para a gente entender. E eu acho que tem um outro elemento que também é muito desconhecido da história cubana, é que a Revolução de 59 não foi exatamente o primeiro movimento armado popular vivido por Cuba no século XX. Né? Em 1933, aconteceu um movimento muito importante, que inclusive é chamado de Revolução por alguns
analistas, né, que trouxe muitas transformações para a ilha, né? Esse movimento teve uma liderança importante, né, o Antônio Guiteiras, e ajudou a derrubar, inclusive, a própria emenda Platt, né, e vai desembocar na Constituição de 1940, que é visto como uma revolução, uma Constituição muito progressista para aquele momento, né? Então, eu queria te perguntar o que foi esse movimento de 33, né, de 1933, e de que maneira ele transformou essa vida na República Cubana daquele momento. Mas vamos por partes, né? O que foi esse movimento de 1933? Ele foi a consolidação de uma série de lutas e greves que vinham acontecendo dentro de Cuba desde o final dos anos 20. Nesta época, né, em 33 e finalzinho dos anos 20, Cuba era governada por um ditador chamado Gerardo Machado. Ele tinha sido eleito em 25, né, mas por uma série de mudanças ilegais, né, ele não poderia ter feito essas mudanças, mas ele fez mudanças ilegais nas leis do país, ele se tornou um ditador. E ele governou a ilha, então, de 25 até 1933. A Revolução de 33, na minha perspectiva, ela foi uma resposta, em primeiro lugar, a esse contexto, né, de fechamento político e perseguições, né, que foi um traço fundamental da ditadura de Gerardo Machado. Em segundo lugar, a chamada Revolução de 33, ela foi uma resposta à crise econômica de 29, aquela famosa crise, né, que começou lá nos Estados Unidos e, como eu falei anteriormente, Cuba e os Estados Unidos tinham muitas relações econômicas e a crise que começou lá afetou profundamente a economia cubana. Os Estados Unidos, inclusive, cortaram, né, a compra da cota que eles tinham no mercado de açúcar da ilha. E, em terceiro lugar, a Revolução de 33, ela também foi uma resposta, né, ao crescimento de movimentos e partidos que começaram a apresentar uma nova proposta, que não era aquela proposta política vigente, como, por exemplo, na década de 20, surgiu o Partido Comunista de Cuba, né, que foi criado e liderado inicialmente por uma figura intelectual muito conhecida na América Latina, que é o Julio Antônio Melia, um jovem intelectual, né, que começou a colocar uma nova proposta de como o Estado cubano deveria se organizar, né. Além disso, finalzinho dos anos 20, também surgiu a Confederação Nacional dos Obreiros de Cuba, uma grande organização sindical que reuniu sindicatos de várias regiões do país. Esse momento também é um momento que o Diretório Estudantil da Universidade de Havana começa a ganhar mais organicidade, né? Os estudantes começam a se organizar de uma maneira mais efetiva e, principalmente em Havana, passam, né, a ocupar o espaço público e o debate público. E como você falou, né, esse é um momento também em que aparece essa figura do Antônio Guiteiras Holmes, que organizou um movimento chamado União Revolucionária, que foi um movimento armado, né? Novamente aí a gente observa, né, a recorrência às armas como um caminho de efetivação, né, de projetos políticos. O Guiteiras Holmes, ele organizou esse movimento armado, a União Revolucionária, e ele tentou, inclusive, tomar um quartel militar, né, que foi o que Fidel Castro fez lá na década de 50, né, o mesmo quartel, Moncada. O objetivo era dar início a um movimento armado. Nesse momento aqui ele não teve sucesso efetivo na sua ação, mas essa ação ajudou a projetá-lo como uma figura progressista, e boa parte da opinião pública cubana acabou se colando, né, acabou aceitando essa figura, né, que era o Antônio Guiteiras. Toda essa evolução, né, esses movimentos, greve, movimento armado, passeatas, comunistas, organização sindical, né, toda essa ebulição acabou desembocando em 1933, num movimento que ficou conhecido como a Revolução de 33. E o que foi a Revolução efetivamente? Foi um governo que durou mais ou menos 100 dias, né? Inclusive, vocês podem encontrar na historiografia o governo dos 100 dias, ou às vezes até aparece Revolução de 30, mas é a Revolução de 33, certo? Esse governo ele foi formado após a renúncia do Gerardo Machado. O que aconteceu? Em agosto de 33, o país, a Cuba, né, estava paralisado. Foi uma greve geral que aconteceu, né? Várias greves pequenininhas já estavam pipocando dentro da ilha desde o final dos anos 20. E em agosto de 33, o país parou. E aí, nesse momento, o Gerardo Machado, ele renunciou, inclusive, né, em decorrência da falta de apoio dos Estados Unidos e da ebulição desses movimentos populares que se espalharam pela ilha. Entretanto, e aí o que foi feito? O Gerardo Machado renunciou e um novo presidente foi colocado ali para governar Cuba, um cara chamado Carlos Manuel de Céspedes, mas não é o mesmo lá da Guerra dos 10 Anos. Esse Carlos Manuel de Céspedes é neto daquela outra figura, né, que já apareceu anteriormente aí na nossa entrevista.
Porém, ele não era uma figura muito bem aceita por todo esse movimento que estava na rua, né? O Partido Comunista Cubano, Confederação Nacional dos Obreiros, a União Revolucionária, o Diretório Estudantil. Todos esses grupos, eles se mantiveram na rua, pressionando por meio de passeatas, greves e diversas outras mobilizações para a queda desse governo ilegal que tinha sido empossado após a renúncia, né, do Gerardo Machado. A situação, ela se complicou um pouquinho mais, né, é um cenário bastante complicado politicamente, ela se complicou um pouquinho mais quando alguns suboficiais que estavam exigindo aumento de salário e agilização nas promoções, eles se rebelaram. Esse grupo, né, que se revoltou, ele foi comandado por um sargento do exército chamado Fulgêncio Batista. Essa revolta, né, ficou conhecida como Revolta dos Oficiais ou Movimento Setembrista, porque ele aconteceu no comecinho de setembro de 33, ela foi caracterizada pela tomada de um quartel militar, o principal quartel militar do país, que fica em Havana, né, o Campo Colômbia é o nome dele, né. E esses suboficiais, eles receberam apoio desses outros movimentos que também estavam na rua. Então, por exemplo, quando os militares tomaram o quartel militar e destituíram militares de alta patente que haviam apoiado Gerardo Machado, líderes, né, professores e líderes do Diretório Estudantil se dirigiram até esse Campo Colômbia, até esse quartel-general, né, e ali foi formada uma coalizão que deu origem ao chamado Governo dos 100 Dias. Então, esse Governo dos 100 Dias, ele foi uma coalizão formada por essas diversas forças políticas que estavam ali em disputa, né, lutando para derrubar o governo do Gerardo Machado e, posteriormente, aquela coalizão que colocou os céspedes no poder. Esse Governo dos 100 Dias, então, ele foi composto pelo próprio general Fulgêncio, que se tornou, na ocasião, general, ele pulou de patente, né, ele foi de sargento para general em questão de dias, mais uma indicação do Diretório Estudantil, que foi o professor Ramon Grau San Martín, e pelo Antônio Guterres, né, que foi aquele dirigente do movimento armado, dirigente da União Revolucionária. Esse governo, que durou 100 dias, ele foi super importante porque ele aprovou uma série de leis muito progressistas para a época, como, por exemplo, a reforma agrária, a intervenção no monopólio estadunidense, que controlava serviços de gás e eletricidade. Esse governo também aprovou, né, a fixação de um salário mínimo, a legalização de sindicatos, dissolveu partidos que haviam apoiado a ditadura do Machado e estabeleceu uma jornada mínima de 8 horas. Entretanto, essas leis, elas foram aprovadas, mas elas não foram implementadas porque o general Fulgêncio Batista, em coalizão com a Embaixada dos Estados Unidos e contando, né, com o apoio de boa parte do Exército, ele deu um golpe de Estado e retirou o Grau San Martín e o Antônio Guterres do poder e colocou um presidente, um falso presidente, digamos assim, para governar Cuba, chamado de Carlos Mendieta. Desde o comecinho de 34, então, até 1940, quem governou efetivamente Cuba foi uma junta militar chefiada pelo Fulgêncio Batista e, apesar da existência de alguns presidentes durante esse período, Cuba viveu efetivamente uma ditadura militar que teve como base de sustentação a ação do exército cubano, que era chefiado pelo Fulgêncio Batista. Bom, apesar da frustração que foi, né, a derrubada desse governo, nesse governo progressista, que tinha como objetivo fazer uma revolução, de fato, da vida cubana, né, da organização política cubana, esse momento de 1933, ele foi super importante, ele transformou efetivamente a vida política nacional. Em primeiro lugar, porque, como você apontou, né, a emenda Platt foi dissolvida, né. Entretanto, mesmo com o fim da possibilidade legal de uma intervenção dos Estados Unidos, ainda pairava no imaginário, no cálculo político, a possibilidade de intervenção dos Estados Unidos, inclusive depois da Revolução de 59, né? Em segundo lugar, esse movimento de 33, essa revolução, ela foi importante porque ela lançou os políticos, esse é um momento de emergência de políticos que vieram a ocupar o poder em Cuba até a Revolução Cubana, né? Fulgêncio Batista, o Carlos Prío Socarrás e o Grau San Martín, que foram 2 presidentes de Cuba lá na década de 40, o Eduardo Chibás. Esse é um momento, então, de ascensão da chamada geração de 30, que ela é composta, né, por políticos na casa dos 30 e 40 anos que permaneceram aí na gestão política do país até a Revolução de 59. E, em terceiro lugar, né, essa revolução ela foi importante porque ela lançou plataformas de luta e também os partidos políticos que vieram atuar na chamada Segunda República Cubana, que é um período republicano que vai de 1940 até 52, quer dizer,
O movimento de 33 foi o momento em que se colocou em pauta uma série de demandas políticas que foram debatidas, né? Algumas, inclusive, foram até consolidadas lá na Constituição de 1940, né? Mas o momento em que o debate sobre essas pautas, reforma agrária, direitos trabalhistas, direitos das mulheres, a questão racial, o momento em que se coloca com mais força essas pautas em 1933, e por isso também essa Revolução de 33 ela foi tão importante. Agora, pensando especificamente na figura do Fulgêncio Batista, né, Ana Paula, que já apareceu ao longo da sua exposição, né? De fato, é impossível a gente tratar de história de Cuba, né, ao longo das décadas de 1930 até 1950, sem a gente se referir a esse personagem complexo, denso, interessante, que foi o Fulgêncio Batista. O jornalista e historiador britânico Richard Gott, por exemplo, ele chegou a afirmar em certa ocasião, de um modo provocativo, né, que o Batista teria sido mais representativo do povo cubano do que qualquer outro governante que houve, né, ao longo da história de Cuba, antes ou depois dele. É óbvio que essa afirmação do Gott provavelmente faz referência aí às origens populares e mestiças do Batista, que foi um militar e político cubano, né, cuja figura excede em muito essa caricatura que existe sobre ele, né, de ditador sanguinário, que teria sido derrubado pela Revolução de 1959, né. Então, levando isso em conta, né, essa trajetória rica e complexa do Fulgêncio Batista, eu gostaria que você falasse um pouco sobre quem foi ele, quem foi o Fulgêncio Batista e qual foi a importância dele ao longo da história de Cuba antes de 1959. Bom, claro. Como você apontou, o Batista ele foi um militar, um político cubano, né, negro, né, uma das figuras negras de maior proeminência dentro, né, da história cubana a partir da década de 30. Inclusive, se eu não me engano, é o próprio Richard Gott, né, que sinaliza uma identificação de alguns setores da população negra da sociedade cubana com o Fulgêncio Batista, tendo em vista essa identificação da cor da pele, né? Se associavam ao Fulgêncio Batista porque ele foi uma figura que teve uma ascensão, era um homem negro que teve uma ascensão meteórica via exército, né? Em questão de meses, em questão de dias, na verdade, né? Ele saiu de sargento e se tornou um general e dirigente do país, né? A ascensão política dele, como eu falei para vocês, né, tem relação com aquele movimento de insubordinação militar em 33, né, na Revolução de 33. Boa parte do baixo oficialato, os militares de baixa patente, logo se vincularam a ele. Nessa conjuntura também de 33, isso é super importante, né? Ele foi visto logo pelos Estados Unidos como um aliado político, e de fato ele foi. Desde a década de 30 até a década de 50, ele contou com um prestígio muito grande dentro da política externa dos Estados Unidos, que viam ele como um aliado, e ele realmente foi um aliado aí dos Estados Unidos. Garantiu, né, a hegemonia econômica dos Estados Unidos, econômica e política dos Estados Unidos dentro de Cuba. Nos anos 30, ele não chegou a ocupar nenhum cargo dentro do poder executivo, né, isso só aconteceu lá nas eleições de 1940. No finalzinho dos anos 30 ocorre uma abertura política que foi inclusive gerenciada, articulada pelo próprio Fulgêncio Batista, né, mostra a importância que ele teve, né, nos bastidores da vida política cubana, né, isso é até um problema historiográfico que a gente ainda tem que resolver, né, situá-lo melhor nesse contexto de emergência dos anos 30 e 40, e aí em 1940 ocorrem eleições presidenciais e ele sai vencedor desse pleito, né, inclusive em uma aliança muito controversa com os comunistas, né? Os comunistas tinham sido perseguidos até 38, 39 pelo exército comandado pelo Batista, e aqui em 40 eles fazem uma aliança com os comunistas, e ele foi eleito em uma coalizão. E aí é interessante observar, né, que já nesses anos 40, o Fulgêncio Batista governou Cuba efetivamente por 10 anos, né, ele vai de 34 até 44 como a principal figura de articulação, né, política, né, com um poder, nos primeiros anos, aí, um poder bastante autoritário, inclusive porque a gente estava falando de um contexto de ditadura nos anos 30 e depois da Segunda República, num contexto mais democrático de abertura política nos anos 40. Ao longo da Segunda República, ele foi presidente do país de 40 a 44, ele foi senador também, né? Ele foi eleito em outras ocasiões, então ele não saiu da vida política após o fim do mandato presidencial dele. Ele viveu um tempo nos Estados Unidos e em 52,
ele era candidato, ele deu um golpe em 52, né? A segunda ditadura dele começa em 52 e vai até 58. E em 52 ele era candidato à presidência do país. Ele tinha fundado recentemente um partido, PAU, o nome do partido, Partido Ação Unitária. Ele fundou e ele era o chefe desse partido. Finalzinho dos anos 40 ele fundou. E ele era candidato em 52 à presidência, mas diante das pesquisas eleitorais, né, ele percebeu que não venceria o pleito, né? Todas as pesquisas indicavam que o candidato de um outro partido, chamado Partido Ortodoxo, um cara chamado Roberto Agramonte, iria ganhar as eleições. Uns meses antes das eleições, ele deu um golpe militar e governou a ilha por mais 6 anos, novamente com o apoio dos Estados Unidos. Eu acho que, em resumo, a gente tem que pensar a trajetória do Fulgêncio Batista a partir de 3 ângulos. O primeiro deles é o seguinte: ele teve, ao longo de toda a sua trajetória, 2 fortes bases de apoio: os militares e os Estados Unidos. É claro que esse apoio ele não era um consenso, nem entre os militares, nem entre os gestores da política externa dos Estados Unidos, mas era majoritário. E foi esse apoio que garantiu a continuidade dele como uma figura forte dentro da política cubana. Em segundo lugar, é importante a gente destacar que a passagem do Batista pelo poder, as passagens, né, elas foram marcadas pelo autoritarismo. Foram 2 períodos ditatoriais, de 1933 até 1940 e depois de 1952 até 58. E as eleições que colocaram o Batista no poder, aquelas eleições que eu comentei com vocês, né, em 1940, elas foram bastante controvertidas, assim. Nem todos os partidos puderam participar, as eleições elas foram fraudadas. Então essa eleição do Fulgêncio Batista, que muitas vezes é descrita como uma eleição legal, né, justa, ela não foi bem uma eleição, né, transparente. Ela foi uma eleição cheia, né, marcada por corrupção. Em terceiro lugar, o Fulgêncio Batista ele é uma figura pouquíssimo trabalhada pela historiografia. Há várias lacunas em relação à própria história do Fulgêncio Batista. E aí é uma provocação, né? Eu acho que essa lacuna ela não é motivada por falta de fontes. Há fontes, há vários documentos que estão disponíveis e que daria para fazer um trabalho com o Fulgêncio Batista, né? Boa parte da historiografia se limita em colocá-lo no papel do ditador, né? O Fulgêncio, de fato, ele foi isso, né? Ele foi, como eu acabei de falar para vocês. Mas eu acho que ele não foi só isso, né? A historiografia aborda pouco as articulações feitas pelo Fulgêncio Batista nos anos 40, por exemplo, quando ele foi dirigente de um partido político e ele se articulou dentro do jogo político republicano daquele momento, né? Ele se articulou com várias outras agrupações. Então, quando a gente pega jornais de 48, 49, né, eu tive a oportunidade de ler um pouco as publicações da imprensa cubana, né? Sempre aparece o Fulgêncio Batista fazendo uma articulação política, se dirigindo a um determinado espaço político, né, e mostrando, e ele foi, né, essa figura, ele também desempenhou essa figura de um articulador político, né. Então acho que a gente tem aí esse desafio, né, como historiadores, né, de encarar, de problematizar e tornar mais complexa, né, a história do Fulgêncio Batista, né. O Fulgêncio Batista marcou 30 anos quase da política cubana, mas muitas vezes a gente encontra o Fulgêncio Batista somente nos momentos em que ele foi ditador. Ele foi isso, mas foi também um pouco mais do que isso. Você está ouvindo Hora Americana. Bom, Ana Paula, a entrevista está excelente até agora vamos seguir nessa toada, né? Eu acho que você comentou muito bem sobre essa escassez, né, de reflexões um pouco mais profundas, historiográficas, teóricas, sobre a figura do Fulgêncio Batista, mas eu acho que a gente pode até ampliar um pouco para pensar justamente essas décadas anteriores à Revolução, né? A década de 30, a década de 40 e 50, né? Que são épocas que tem, quando a gente olha com as fontes que a gente tem, com a historiografia que a gente percebe que tem uma dinâmica social, política, cultural em Cuba muito grande, né, e que escapa muito essa visão muito reducionista, né, de que Cuba era só esse quintal dos Estados Unidos, de que era só um país governado por ditaduras. Tem uma série de dinâmicas que não conseguem ser contidas nessa visão mais simplista, né. E aí, pensando mais do ponto de vista político mesmo, né, a gente sabe que em Cuba tinha um sistema partidário que estava surgindo aí depois da Revolução de 33, depois da Constituição de 40, que era um sistema bastante vivo, né? Existia um partido autêntico, o partido ortodoxo, que eram partidos que tinham uma presença social bem considerável, além do próprio Partido Comunista, que na época era chamado, né, de Partido Socialista Popular,
que também tinha uma força social e política dentro de Cuba. E aí, quando a gente pensa na própria origem lá dos revolucionários de 59, a gente nota que muitos deles tinham uma relação, inclusive, com o próprio Partido Ortodoxo, né? Tinha uma proximidade com esse partido, né? E essas expressões, né, da sociedade cubana, da política dessa época, que vão se materializar nessa oposição à ditadura do Batista, essa última ditadura dele, iniciada em 52. Então, eu queria que você comentasse um pouco mais sobre essas dinâmicas políticas da ilha antes aí da Revolução de 59. Claro, bom, como você apontou nesse contexto da chamada Segunda República Cubana, né, período que vai de 1940 até 1952, ele foi bastante intenso em termos de disputas políticas, de pluralidade de projetos políticos, né? Havia um grande partido até 1948, que você até citou na sua pergunta, né, que era o Partido Autêntico. Ele tinha um outro nome, né? Essas nomenclaturas, elas são um pouco complicadas, né, porque cada partido tinha 3 nomes, né? Esse Partido Autêntico, ele tinha como nome oficial Partido Revolucionário Cubano, e os militantes do Partido Revolucionário Cubano eram chamados de autênticos, e ele foi responsável pela eleição de 2 presidentes aqui nesse momento, né, o Grau San Martín, que foi aquele dirigente lá da Revolução de 33, e uma outra figura, o Carlos Prio Socarrás, que também foi um grande articulador da Revolução de 33. Os autênticos, inclusive, eles surgiram no contexto da Revolução de 33. É um partido que foi formado em 1934, né, logo após o golpe que retirou o Grau San Martín e o Antônio Guiteras do poder. Os autênticos, eles contavam com um apoio popular muito grande, era o maior partido político dessa Segunda República, e em decorrência disso eles conseguiram eleger, né, 2 presidentes, e havia uma expectativa muito grande de que esses presidentes autênticos fossem realizar a plataforma política da Revolução de 33. Boa parte do programa dessa plataforma tinha sido colocado na Constituição de 1940, só que era necessário ainda elaborar políticas públicas para a realização dessas plataformas, né, que estavam na Constituição. Porém, os autênticos, eles não fizeram, né, eles não levaram a cabo o programa de reformas que havia sido proposto inicialmente, não avançaram nas mudanças sociais, né, que deveriam ter sido implementadas. O governo de ambos os presidentes, do Grau, de 44 a 48, do Prio, de 48 a 52, foi marcado por escândalos de corrupção, né, isso frustrou muito as expectativas, né, de grande parte dos apoiadores do Partido Autêntico. Em 48, né, acontece uma dissidência dentro dos autênticos, né, quando um político autêntico chamado Eduardo Chibás, que também havia sido um dos articuladores da Revolução de 33, o Eduardo Chibás, ele criou um novo partido, que você até citou, né, que é o Partido Ortodoxo. Novamente, esse partido ele tem 3 nomes, vocês podem encontrar aí nos livros de história. É Partido Ortodoxo ou Partido do Povo Cubano, e os militantes desse partido são chamados de ortodoxos. Então, aparece aí nesse cenário, no finalzinho dos anos 40, né, um novo partido político. E é interessante que, já nas eleições de 48, né, esse partido, nas eleições presidenciais, esse partido ocupou o 3º lugar. Ele tinha um programa progressista, um programa de esquerda, e ele combatia, né, a corrupção, que foi um traço muito característico da presidência dos 2 presidentes anteriores, né, do Carlos Prio e do Ramon Grau San Martín, né. Então, existia uma crítica muito grande feita pelo Partido Ortodoxo ao Partido Autêntico, principalmente em decorrência dos casos de corrupção e da não realização de uma plataforma social que era muito ansiada, era muito desejada pela população cubana. Além deles, existia também, dentro desse espectro mais de esquerda e progressista, existia um partido PSP, que você falou também, né, o Partido Socialista Popular, que era o Partido Comunista de Cuba e que era um dos maiores partidos, né, da América Latina. É um partido que foi formado em 1925, né, e que aqui, nesse momento, ele tinha uma boa capilaridade nacional, assim como o Partido Autêntico. Mais à direita, a gente tem o Partido Democrático e o Partido Liberal. Nas eleições presidenciais de 48, esses 2 partidos, eles formaram uma coalizão e ficaram em 2º lugar. Nas eleições de 48, quem ficou em primeiro lugar foram os autênticos, depois vem essa coalizão de direita, depois o Partido Ortodoxo e, por fim, o Partido Socialista Popular, que eram os comunistas, né,
nessa eleição. Então, esse cenário político da Segunda República, ele foi muito marcado, né, pela pluralidade de ideias, pelos embates políticos, por alianças políticas, né, muitas vezes, por exemplo, na capital, né, os comunistas combatiam os autênticos, mas no interior os comunistas faziam aliança com os autênticos, né. Então, é bastante interessante estudar essa dinâmica política partidária desse momento, e que é um dos poucos momentos da história cubana que a gente tem uma pluralidade de partidos, né. Então, em resumo, o que a gente tem aqui no finalzinho dessa década de 40, né? Em primeiro lugar, vários partidos políticos foram minguando no finalzinho da década de 40 por causa do surgimento do Partido Ortodoxo. Muitos militantes dos autênticos, dos comunistas, eles foram para esse partido ortodoxo, né? Inclusive, no comecinho dos anos 50, o dirigente desse partido, que eu falei para vocês, o Eduardo Chibás, ele cometeu suicídio, mas isso não foi suficiente para desmobilizar a organicidade do partido. Esse é o primeiro traço. E o segundo traço, né, dessa conjuntura, final dos anos 40, em Cuba e na América Latina como um todo, né, a gente tem um crescimento vertiginoso da perseguição comunista, né, um aumento vertiginoso do anticomunismo na América Latina. O Partido Comunista de Cuba, né, perdeu entre 48 e 52 100 mil filiados. Isso é super interessante, porque grande parte dos partidos comunistas não tinham nem 100 mil filiados, e o Partido de Cuba perdeu 100 mil filiados, né, ele foi minguando cada vez mais. Nas vésperas do golpe militar do Fulgêncio Batista, a gente tem, então, dois cenários. O primeiro deles é que a gente tinha dois partidos políticos com capilaridade e chances eleitorais, que eram os autênticos e os ortodoxos. E a gente tinha ali dentro de Cuba várias outras pequenas agrupações sem chances de chegar ao poder. E aí vem um outro problema, né, que é o segundo ponto, né, desse cenário das vésperas do golpe. As alianças políticas eleitorais, elas estavam muito truncadas nesse momento. Havia uma grande oposição aos autênticos, mas os opositores, eles não estavam conseguindo formar alianças, né? Eu dei uma lida em alguns jornais do começo de 52, né, e aí eu não encontrava alianças políticas. Eu falei, gente, mas todo mundo está querendo derrubar os autênticos, por que eles não conseguem se articular, né? Por que a oposição não consegue se articular, né? E aí eu acredito, né, é uma hipótese investigativa para um futuro, né? Eu acredito que talvez por existir esse contexto de distanciamento e de isolamento político entre os partidos da oposição é que a articulação de resistência ao golpe militar do Fulgêncio Batista, ela foi parca, ela foi fraca. A articulação da oposição ao golpe militar e à ditadura, ela demorou um pouco a se articular, ela não foi imediata. Bom, ótimo, Ana Paula. Só uma pequena questão, antes de fazer a outra questão. Você falou do suicídio do Eduardo Chibás. Isso. Ele se suicidou ao vivo no rádio, não foi? Ao vivo no rádio, exatamente. Bom, foi uma tentativa no rádio, né? Ele sobreviveu ali naquela ocasião. Ele morreu alguns dias depois, né? Ele tinha um programa de rádio e ele tinha feito uma acusação, né, de corrupção de um político autêntico. Eu não estou lembrada exatamente o nome do político, mas aí o político pediu para que ele provasse a acusação que ele tinha feito, e aí, mediante a impossibilidade de provar a afirmação anteriormente feita, ele acabou cometendo suicídio ao vivo no rádio, né? Ele, se não me engano, ele deu um tiro em si mesmo e acabou morrendo uns dias depois, né? É muito interessante, que é a mesma época ali o Getúlio é um pouco depois, né? Mas quando você pensa em suicídios políticos, é muito, muito interessante essa dramaticidade, né? Uhum. Bom, Ana Paula, você comentou, né, sobre essas dinâmicas políticas dessa época, dessa Segunda República Cubana, e é impossível não pensar que, e você já entrou um pouco nessa questão, né, de como eles demoraram para se articular na oposição a essa ditadura do Batista, mas vão começar a pensar como combater essa ditadura que se inicia ali em 52, né, e fica claro, né, que a oposição à ditadura do Batista vai muito além da oposição guerrilheira, né, que é muito mais conhecida. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre quais interesses estavam colocados nesse momento, nessa oposição ao Fulgêncio Batista, a partir da ditadura aí que ele implementa em 52. Certo. Bom, como você mesmo comentou, né, a oposição não foi somente a luta armada. O próprio Fidel Castro, né, o Fidel em 52 ele era um candidato, se eu não me engano, a deputado ou senador, né, ele era um membro do Partido Ortodoxo, estava militando dentro de partido. Em 52 ele era um advogado, já era formado, né, em direito, né, e ele entrou na justiça para denunciar a ação do Fulgêncio Batista. Enfim, a denúncia dele não foi muito para frente, né, mas mostra essas diversas formas de articulação da oposição, de formas de fazer
a oposição, que não foi somente, né, a reação armada ao golpe. Inclusive, a reação armada ela não foi imediata também ao golpe militar do Fulgêncio Batista. Ao longo da ditadura do Fulgêncio Batista, durou 6 anos, né, 7 anos, estou fazendo conta aqui de cabeça agora, 52 até o final de 58, né, várias frentes de oposição, elas se articularam e adotaram diversas táticas. É importante a gente lembrar o seguinte, que as principais organizações de massas, os partidos políticos e os sindicatos, eles foram colocados imediatamente na ilegalidade. Logo após o golpe, houve uma reorganização do Código Eleitoral e alguns pouquíssimos partidos conseguiram se enquadrar nos critérios legais para atuar politicamente, né? Mas era uma atuação muito vigiada, né? Os meios de comunicação eram vigiados, enfim, a gente está falando de uma ditadura, né? Pensando, né, nesse contexto, grande parte da ação dos opositores foi feita desde o início do regime de forma clandestina. Muitos partidos conseguiram manter de forma clandestina o seu funcionamento. Vários desses grupos, como por exemplo os autênticos, os ortodoxos, a Federação dos Estudantes, eles se associaram em alguns momentos. Eles lançaram manifestos, fizeram passeatas. Em 54 aconteceram eleições presidenciais, né? A oposição, uma das pautas da oposição nesse momento era o pedido de eleições livres, plurais para a eleição de um novo presidente. Diante dessa pressão que já existia, né, feita pela oposição, em 54 o Fulgêncio Batista e o Exército organizou uma eleição fraudada, né? A oposição de fato não conseguiu alcançar o seu objetivo. Nessas eleições concorreram Fulgêncio Batista e a oposição se articulou em torno da campanha do Grau San Martín, que era um representante do Partido Autêntico. Entretanto, o Grau saiu, né, abandonou o pleito, né, e o Fulgêncio Batista ele saiu vitorioso, né, nesse pleito. Ele utilizou, na verdade, essas eleições, né, para dar um verniz de legalidade democrática à sua ditadura, né. Então, além desses partidos, dessas organizações, a gente também tem que falar de uma outra organização que foi importante, né, na resistência cívica, na oposição cívica, que foi a Sociedade dos Amigos da República, a SAR. Essa foi uma organização criada por dirigentes do Partido Ortodoxo no finalzinho dos anos 40 e ela continuou existindo, né? Nos anos 50, ela recebeu autorização para funcionar. E o que a SAR queria? Ela queria propor um arranjo entre os opositores da ditadura, né, para encontrar uma solução pacífica para dar fim àquele regime. Em alguns momentos, inclusive, alguns dirigentes do antigo Partido Ortodoxo, do antigo Partido Autêntico, eles se sentaram com o Fulgêncio Batista para tentar elaborar uma solução para a crise, né, para a saída daquela ditadura. Mas a solução, na perspectiva do Batista e na perspectiva do Exército, passava, né, pela garantia e pela permanência deles no poder. E a oposição não aceitava essa continuidade. O que a oposição queria era a restauração da Segunda República Cubana, né, daquele mesmo formato político, né. Então, uma parte dessa oposição estava lutando, né, pela continuidade de um sistema democrático, né, dentro de Cuba. E uma outra parte, por exemplo, o movimento 26 de julho, já defendia uma bandeira mais revolucionária. Eles queriam propor uma forma de governo que não fosse necessariamente uma retomada da Segunda República Cubana. E a gente já entra um pouquinho, então, para falar da luta armada, né, que não foi também somente o movimento 26 de julho, foram vários movimentos que existiram, né, vários movimentos armados que existiram em Cuba na década de 50, né. O mais importante, obviamente, é o 26 de julho, que foi liderado pelos irmãos Castro, o Fidel Castro, o Raul Castro, pelo Guevara, pelo Cienfuegos, que foi um movimento que começou com a tentativa de tomada de um quartel militar em 53, depois eles foram presos, o movimento não teve sucesso inicialmente, né, e só a partir do finalzinho de 56 que eles conseguem chegar, então, à região da Sierra Maestra. Aí eles já estavam organizados como um movimento armado, um movimento treinado, já contavam com algumas armas e foram, então, ali desenvolver a guerra de guerrilhas contra o exército regular do Fulgêncio Batista. Um outro movimento também que recorreu às armas foi o Diretório Revolucionário, né, tem até um evento super importante, né, que aconteceu em 57, quando líderes desse diretório, né, majoritariamente estudantes, eles atacaram o Palácio Presidencial, que fica em Havana, né. Até hoje, quando a gente visita o Palácio Presidencial, que é o Museu da Revolução, a gente vê os tiros, né, de bala
que foram dados por esses estudantes que invadiram esse palácio na tentativa de matar o Fulgêncio Batista. Esse movimento também foi frustrado e depois dele, né, os líderes que sobreviveram se dirigiram a uma outra região de Cuba, no meio ali da ilha, chamada Serra de Escambray, e ali eles desenvolveram também guerrilhas. E os próprios comunistas também abriram uma frente guerrilheira no comecinho de 58, mas essa frente ela não foi grande, né, digamos assim, o suficiente, e depois os comunistas aderiram, né, eles subordinaram a frente guerrilheira que eles abriram ao movimento 26 de julho. Em resumo, é importante a gente apontar para a gente finalizar aqui. As oposições, elas foram diversas, né? Foi luta armada, greve, inclusive em 55 teve uma greve que paralisou o país e o governo, ele respondeu a essa greve dando alguns direitos que os trabalhadores estavam lutando no meio de uma ditadura. Então a oposição ela foi marcada por luta armada, greve, protestos, sabotagens, denúncias. O debate na imprensa clandestina também foi muito intenso, né, e na imprensa legal também, em alguns momentos, né, eles conseguiam burlar a censura, esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, a luta armada, em termos práticos, ela teve sucesso efetivo a partir de 58. E ela contou com muito apoio logístico, como o envio de armas, alimentos, mantimentos, da população local. A gente não faz a história do que não aconteceu, né, mas é interessante a gente pensar, por exemplo, o que teria acontecido com as guerrilhas ali da Sierra de Escambray e da Sierra Maestra se a população civil não tivesse dado o apoio que deu, né? Porque os guerrilheiros receberam muito apoio de uma população que estava extremamente descontente com a ditadura do Fulgêncio Batista. Em terceiro lugar, para finalizar, eu queria assinalar, né, que há um predomínio dentro das explicações sobre a queda da ditadura de Fulgêncio Batista do papel da luta armada, que de fato foi fundamental, né, para a desestruturação da ditadura do Fulgêncio Batista, mas que muitas vezes essa ênfase ela ofusca outras formas de luta. E aí acho que o desafio historiográfico que a gente tem hoje para pensar esses anos 50, né, e para tornar a história de Cuba mais complexa, mais precisa, né, e ampliar o nosso leque interpretativo é olhar para esses outros sujeitos que também estiveram, né, na oposição ao regime de Fulgêncio Batista, né, que também são importantes para a gente entender de uma maneira mais ampla, né, para a gente ampliar a nossa interpretação e a nossa visão do que foi aí essa ditadura do Fulgêncio Batista, um momento fundamental da história de Cuba antes da Revolução Cubana. Ótimo, Ana Paula. Muito obrigado, acho que ficou excelente assim, a entrevista. Você abriu várias portas aí para quem está interessado na história de Cuba, acho que mostrou muito claramente como que, às vezes é um tema, né, que a gente tá em todos os livros didáticos, a Revolução Cubana, a história de Cuba, a Emenda Platt, a questão da influência americana, mas como mesmo assim a gente conhece muito pouco, na verdade, sobre a história de Cuba, e como tem muitos temas ainda a serem melhor estudados, né, dessa história. Até queria te perguntar, né, você falou que tem fontes para falar do Fulgêncio Batista, por exemplo. Queria te perguntar onde estão essas fontes, né? Se estão em Cuba ou se tem coisa que está disponível aí para estudantes interessados. Certo, bom, tem um site que ele está sediado nos Estados Unidos, se vocês digitarem DLOC no Google, DLOC, tipo, vai aparecer isso, né? Ali, nesse site, você tem uma quantidade gigantesca de fontes da imprensa cubana. Tem a revista Boemia, que foi uma revista que ela surgiu, acho que em 1908, né? E ela ainda existe até hoje, né? E ela está toda disponível na internet. Tem o jornal Diário da Marina, de ultradireita, e aí, a partir dessas fontes, né? Estou citando só esses dois, mas o Jornal dos Comunistas também está disponível na internet. A partir dessas fontes, a gente consegue, né? Ter uma inserção aí nos anos 40, uma inserção nos anos 50, né? Para pensar essas outras questões, né? Então tem fonte disponível, essas fontes estão online, não precisa ir até Cuba, né? Claro que dependendo do assunto você vai precisar ir até Cuba, né? Mas de modo geral dá para trabalhar um bocado de coisas dessas que eu falei para vocês hoje aqui, só utilizando esse site, né? Tem outros sites também, estou citando esse aqui, que eu estou lembrando, né, agora, e que na minha opinião é o mais completo para quem quiser trabalhar aí com a história de Cuba. Ótimo, Ana Paula. Muito obrigado. Te agradeço demais pela entrevista, foi excelente. Aprendemos demais aqui com suas respostas. Eu agradeço demais o convite de vocês e quero parabenizar pelo projeto, né? E desejo vida longa ao projeto, um projeto tão fundamental, né? Para a gente pensar, repensar a história da América Latina. O Hora Americana desta semana fica por aqui.
Este podcast é um projeto de extensão interinstitucional com membros da Universidade Estadual de Londrina, Universidade Rural do Rio de Janeiro, Unicamp, Instituto Federal de São Paulo e Instituto Federal do Sul de Minas Gerais. O Hora Americana tem produção de Luiz Calil, Caio Pedrosa, Valdir Santos Júnior e Priscila Pereira. A edição é de Caio Pedrosa, Bruno Oliveira e Letícia Cavalcante. Divulgação e produção de conteúdos para as redes sociais de Maria Clara Figueiredo e Paulo Gomes. Neste episódio, utilizamos as canções Mi verso es como un puñal, de Pablo Milanés, Siboney, de Javier Cugat, 4 de Octubre, da Orquestra de Acocan, Mi conga es de Acocan, da Orquestra de Acocan, e Éramos, de Pablo Milanés. O Hora Americana pode ser escutado nas principais plataformas de podcast e também na rádio e TV Unicamp. Daqui a 2 semanas estreia mais um episódio. Até breve.